O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos, estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje a igreja faz memória de Frei Galvão, São Frei Galvão, ou Santo Antônio de Santana Galvão, frei brasileiro da cidade de Guaratinguetá, onde está lá seus restos mortais e também o santuário para a peregrinação. E um homem que morreu já com fama de santidade e que deixou muitos ensinamentos para a igreja, que foi um verdadeiro filho de São Francisco de Assis, que foi um frade. E que tem por carisma especial diante de Deus, é assim que Deus honra esse seu servo, São Frei Galvão, com tantas graças, de modo especial a graça da gravidez, da fecundidade aos casais que têm dificuldade de ter filhos, através das suas pílulazinhas, que eram orações que ele escrevia, abençoava, para que as mulheres pudessem tomar a pílulazinha, o papelzinho pequenininho, junto com a água benta, alguma medicação. E muitas conseguem e conseguirão essa graça da gravidez através das pílulas de Frei Galvão, um grande santo. E dos santos brasileiros, o único de fato nascido no Brasil. Os outros todos que nós temos por santo ou santa brasileira não nasceram aqui, ainda que tenham vindo muito menininhos para o Brasil. Mas Santo Antônio de Santana Galvão, São Frei Galvão, é genuinamente brasileiro. E aí nós vemos que a gente precisa fazer alguma coisa, minha gente? Santo brasileiro mesmo, só um. Perguntei para quem está do seu lado, você não pensa em ser o segundo, não? Porque só um país desse tamanho, 500 anos de história, você podia entrar na fila, Pergunta para quem está do seu lado, nasceu onde? Brasil? Então podia começar a pensar em você, Muito bem. Por quê, queridos irmãos e irmãs? A palavra de Deus hoje nos convida também à santidade na primeira leitura. São Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: irmãos, nós temos uma dívida, nós estamos devendo, mas não para a carne, ou se quiséssemos também incluir, para o diabo, mas a gente tem uma dívida para vivermos segundo o Espírito de Deus. Pois se viverdes segundo a carne, vocês morrerão. Carne aqui, na teologia bíblica, é o homem sem a perspectiva de Deus. Carnal é aquele que raciocina o mundo, interpreta o mundo, os fatos, as pessoas, a própria história, sem o Espírito Santo de Deus. Então, carne aqui é sexo, bebida, droga, mas carne também é melindre, timidez, apego a dinheiro, conforto. Carnal é aquele onde o Espírito Santo não encontra espaço
para falar, guiar, direcionar. Então o ser humano sem a perspectiva do divino. Hoje é segunda-feira, a gente pode ser hoje carnal, portanto, apegado ao dinheiro, ao prazer, enxergar todo mundo como um inimigo, se desesperar por pouca coisa, se matar de trabalhar para... Ou a gente pode ser espiritual, encontrar Deus nessa segunda-feira e através dela, e ser para ela um sinal de Deus. Isso é o homem, a mulher espiritual. Mas, se pelo Espírito matardes esse procedimento carnal, então vivereis. O que Paulo ensinou aqui para você e para mim? Que a santificação passa por matar o procedimento carnal. É a mortificação que a gente precisa se permitir viver dos nossos instintos carnais, seja a preguiça, seja a gula, seja a ira, seja a luxúria, né? Pelo Espírito, matar o procedimento carnal, seja a ignorância, tudo aquilo que eu vou reconhecendo que em mim é diferente de Jesus, é carnal. E aí Paulo está dizendo, mas se pelo Espírito vocês matarem isso, então vivereis. Portanto, esse homem carnal, essa mulher carnal tem que ser morta. E quem é que mata? Não é Deus, somos nós. Se vocês matarem esse homem carnal, essa mulher carnal que está aí dentro, quem mata isso em mim sou eu, com o auxílio da graça de Deus, mas é uma disposição que eu tenho ou não para fazer morrer esse homem bruto, carnal em mim. E aí ele vai dizer, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De novo, a liberdade e o desejo da gente. Olha o que ele disse, todos aqueles que se deixam. Eu deixo o Espírito Santo me conduzir. Ele não me arrasta à força pelo braço e fala, vem Padre Mário, ser santo, filho de uma mãe. Vem que senão se apanha. Não tem isso. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo nessa condução, queridos? São esses... São esses sopros, são esses lampejos interiores. Faz isso, vai ali. Hoje procura tal pessoa. É uns estalinhos na cabeça, suave, sutil, que a gente escuta, reconhece, que geralmente a gente não estava esperando, não estava querendo, que geralmente contraria o nosso carnal. E aqui o padre não está falando de grandes sacrifícios, ninguém vai ficar sem os coros do joelho, não é nada disso não. São pequenininhas inspirações para o bem dentro de nós, tão pequenininhas que a gente acha que nem é sério. Aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus. A gente precisa se deixar. Deus não obriga, Deus não deixa a gente possuído. Só o demônio possui, né? A possessão demoníaca. O Espírito Santo não. Ele conduz a maneira enquanto, né? Eu deixo. Aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí Paulo vai fazer uma afirmação para você e para mim que a gente precisa tomar posse. De fato, irmãos, vocês não receberam um espírito de escravos para recairdes no medo. Nós não temos em nós, não recebemos no batismo e na crisma, que é onde se completa o batismo. Não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo. O que nos atrasa nesse caminho para Deus? O medo. Medo de ficar sozinho, medo de ficar pobre, medo que ele vai brigar, medo que ela não vai aceitar, medo de errar a estrada, perder tempo na vida, medo. E as pessoas acham que o demônio é só uma voz que diz assim, mata ele, rouba aquilo, tem relação com aquela lá, tem relação com aquele ali que não é teu marido. Essas coisas são o diabo? Também. Mas, meus irmãos, essa voz que nos paralisa e que nos rouba as coisas boas da vida e que nos impedem de cumprir as inspirações do Espírito Santo. Por que a gente não obedece o Espírito Santo?
Aspas. Mas será que vai dar certo? Não acho que... Sabe essa ruminadinha de jacu? Sabe, você sabe. Isso é o demônio. Isso não é o teu jeito. Olha o que está dizendo, o espírito de escravo para recair no medo. Você não recebeu isso aí na água do batismo, nem no óleo da crisma. Portanto, se esse espírito quem me deu não foi Deus, quem foi que deu? O demônio. Essa ruminadinha. Mas não sei se é assim. Aí a gente faz assim, né? Isso é o demônio. Bota a mão na sua cabeça aí em cima, todo mundo, e fala assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, tira esse demônio de mim. Abre a boca e pede, meu irmão. Você tem ele, uai. Vai exorcizando isso dentro de você e eu dentro de mim. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Esse espírito maligno de medo, essa ruminadinha demoníaca que saia da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Porque a palavra está dizendo... O espírito que nos faz recair no medo. Medo do quê? Medo de Deus. Medo do quê? Medo da igreja. Medo do quê? Medo do sagrado. Medo do quê? Medo da virtude. Medo do quê? Medo das coisas boas. Da vida espiritual, da vida material, da vida humana. A palavra está me deixando claro que esse medo não vem do Espírito Santo. E se não vem do Espírito Santo, eu já entendi de onde veio. Então você para de dizer que é o teu jeito, que eu não sei o que tem, e de achar bonitinho ser assim, porque é ridículo, tanto quanto demoníaco, o medo do bem, né? Mas, a boa notícia, não sei se você sabia, recebestes no batismo, na crisma, recebestes quando se confessa, recebestes quando comunga, um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos: Abá, ó Pai. Recebemos um espírito de filhos. Paulo vai dizer adotivos, porque somos adotados por Deus em Jesus. Mas aqui tem uma coisa, eu tenho um irmão adotivo. E todo mundo que tem filho adotivo sabe o seguinte: o filho mais amado é o adotivo, não é o de sangue. Sabia disso? Todo ser humano que adota, e se ele é normal nos seus afetos, né, esse povo chiliquento também que adota, é o primeiro trabalho que a criança dá, fica, todo ser humano normal que vive, por graça de Deus, o processo da adoção, ele já tem ou vem a ter filho de sangue. O filho que mais desperta amor, cuidado, é o filho adotivo. Eu tenho um irmão adotivo, meus pais têm 3 filhos. Eu, César e Eduardo. Nós 2 primeiros somos de sangue. Aí veio o terceiro adotivo. Não é o preferidinho, não é passar pano, não é nada disso. Mas no fundo, nem tão no fundo assim não, dá na cara. O coração da minha mãe, o zelo do meu pai, está no adotivo. É um amor diferente. Aí eu tenho 2 irmãos, um de sangue e um adotivo. Eu amo de paixão meu irmão de sangue, mas eu amo de um jeito que eu não sei se tem palavra, o meu irmão adotivo. Aí eu tenho o meu irmão de sangue. Esse meu irmão de sangue tem 2 irmãos. Eu, que sou do sangue, e o adotivo. Eu sei que o meu irmão de sangue me ama demais da conta. Mas eu sei que o afeto, o amor que ele tem no adotivo é diferente do que tem comigo. E está tudo certo. Nós somos filhos adotivos. Portanto, meus irmãos, Deus Pai nos olha com um amor, com um afeto, com uma paixão, com uma disposição de fazer o bem, que a gente não tem noção do quanto Deus nos quer bem. E do quanto Deus está pronto para nos fazer o bem, porque nisso tudo que eu estou querendo dizer é isso. A prontidão do amor para com o adotivo é um tanto quanto diferente, é um tanto quanto mais pronta, entende? A prontidão do amor. Nós somos, olha lá, recebi, você e eu, onde recebeu? Porque isso aqui você tem que entender: batismo, crisma. Quem não acertou isso aqui na vida ainda precisa dar um jeito aí, ué.
Aí vem na confissão e na Eucaristia. E depois pontualmente dentro daquilo que é mais vocacional na vida, o sacramento da ordem ou do matrimônio, e aquilo que também é auxílio, o sacramento da unção dos enfermos. Em todos os sacramentos a gente recebe o batismo no Espírito, né? Mas sobretudo diariamente na Eucaristia. Nós recebemos que Espírito? Espírito de filho e filho adotivo, o filho do desejo. Por quê, meus irmãos? Porque o filho de sangue às vezes não é escolha, é acidente. Verdade ou não é? Você estava querendo essa criança? Nada. Mas foi levar você em casa, foi levar ela em casa, não é? Satanás apagou a luz do poste, mandou um sono no sogrão e na sogrona que já foi dormir, separou o fusquinha, não foi assim? Muitas pessoas olhou na janela, tudo apagado, o poste com a luz apagada, só mais 5 minutinhos engravidou. Muito filho de sangue, não foi planejado, nem desejado, o negócio aconteceu, glória a Deus, né? Acho tão bacana isso, o povo engravida tudo antes da hora, vai para o Facebook fazer textão. Ai, que orgulho. No Face, né? Porque em casa, tacou copo, eu te mato, desgraçado, essas crianças de trabalho eu não cuido, né? Assim, quero ver se esse vagabundo assume, aí vai para o Face, diz, ai, tá. O filho de sangue, às vezes, num primeiro momento, ele é um acidente. Agora, uma adoção é acidente? Alguém obrigou você a adotar? Você adotou porque quis. Adotou porque olhou e o coração amou antes de ser seu. O filho de sangue, às vezes, demora para amar. Já é meu, mas eu não quero. Já é meu, mas ai, minha Nossa Senhora. O filho adotivo, não. Primeiro ele é amado, depois ele é pego, possuído e trazido para si. Então, somos filhos adotivos de Deus. E esse Espírito nos faz recair no medo? Não, mas nos faz ter confiança de dizer para esse Pai que não é de sangue, porque Deus é divino e nós não somos divinos, então essa natureza diferente, a gente clama, Abá, ó Pai. O que é Abá? Abá é papai. Veja, você chegar para alguém que não é teu pai de sangue e chamar ele de pai, não, chamar ele de papai. Nós recebemos um espírito de filhos para clamarmos de dentro para fora, papai, ó Pai. E aí então olha o que vai dizer Paulo, o próprio Espírito, Espírito Santo, se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. Quando a gente recebe o Espírito Santo, na medida em que o tem, ele vai se unindo ao meu espírito humano, meu espírito de ser humano, meu espírito de criatura. O Espírito Santo se une aqui dentro, ó, nesse meu espírito de ser humano, comedor de feijão, e ele atesta, ele confirma, ele tira as dúvidas de que eu sou o quê? Filho de Deus. Pobre, mas filho de Deus. Doente, mas filho de Deus. Pecador, mas filho de Deus. É o fim, meu irmão, da solidão. É o fim do porquê que eu nasci, porquê que eu não morro. É o fim disso. Porque o Espírito Santo, ele não diz, ele atesta. O que é atestar? Confirmar, comprovar, tirar a dúvida. É a prova real. Lembra que na escola, para saber se a continha estava certa, tinha que fazer a prova real? Não é isso? 10, mas não sei o que, acha o X. Aqui, professor, o X é 5. Vamos ver se o X é 5. Todo lugar que tem X, bota 5. Faz a conta de novo. Vamos ver se dá. Não é isso? 4 menos 1 é 3. Por quê? Porque 3 mais 1 é 4. Faz a prova real, atesta para mim. Agora não tem mais jeito de dizer que não é. Não é isso? Igual a nossa igreja. Dom João tem sido ali pela porta da casa, olhou e falou, bonito. Podia ser maior. Eu quero achar que isso é o otimismo dele, a profecia dele, né? Não, mas cabe, Dom João, cabe tanto que cabe. Cabe. Eu também, quando olhei a primeira vez que começou a furar o chão, falei, gente, o negócio é pequeno. O arquiteto falou, padre, matemática é matemática. Tanto por tanto vezes tanto, X. Ninguém foge, nem o olho da gente. Parece, não parece.
tanto por tanto, vezes tanto, tanto, tanto. Está atestado. Você precisa ter dúvida disso. Então, amados, o Espírito Santo, ele é muito mais do que causar uma sensação de que Deus gosta de mim, de que Deus é Pai. Não é uma sensação, é uma atestação. Não tem como não ser. Mas para isso, meus queridos, nós precisamos ter o Espírito Santo unido ao nosso espírito. E isso é cotidiano, é diário, é nos sacramentos, mas é também na nossa oração pessoal. A igreja nos ensina a rezar todos os dias o quê? Vinde, Espírito Santo, encheis o coração dos vossos fiéis. Todos os dias a igreja nos ensina a pedir a efusão, o derramar e o batismo do Espírito. Para que todos os dias você e eu, estando como estamos, a vida de cada um é diferente. Cada um de nós aqui está numa época da vida, numa idade, numa estação. Tem gente que está primavera, verão, dando glória, não é verdade? Tem gente que está outono, inverno, amigo. Coisa está ruim para você, não importa. Todos, e eu sou filho de Deus, lascado, desempregado, mas filho de Deus. No sucesso, na glória, na saúde, no dinheiro, tudo dando certo, eu sou filho de Deus. Esse saber profundo em nós, que a gente sente e que nos confirma na fé. E aí então ele vai dizer, e se somos filhos, filho tem o quê? Tem herança, eita coisa boa. E se somos filhos, somos também herdeiros. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro de Cristo. Que coisa maravilhosa, herdeiro de Deus. Só que tem uma coisa, o papai da terra, para me deixar, o meu pai, para o papai deixar a herança para mim, o que tem que acontecer com ele? Deus o livre, tem que morrer. Como é que eu vou herdar do meu pai, para o papai está vivo? Para a gente receber algo do nosso pai como herança nessa terra, ele tem que morrer. Mas para a gente receber essa herança de Deus, Deus tem que estar vivo em nós. Nessa terra que Deus o livre e guarde. Às vezes a gente escuta essas histórias malucas por aí. Filho que mata pai. Viúva que matou o defunto, para ficar com herança. Nessa terra o ser humano mata o pai. Não é assim o filho pródigo? Pai, dá minha parte da herança, ou seja, morre, velho. Você mata para ter a herança. Só que se você matar Deus, você não tem a herança de Deus. Para eu ter o que é de Deus, ele tem que estar vivo. Por quê? Porque Deus não é meu inimigo, Deus não é meu rival, porque a herança é Ele mesmo. E meus queridos, a gente mata Deus pela descrença, pela desobediência, pela ignorância. A gente mata Deus quando a gente troca Deus por qualquer coisinha ou coisona. A herança de Deus não está em matar Deus, em silenciar Deus. É tê-lo conosco no nosso espírito. E se somos filhos, também herdeiros e co-herdeiros de Cristo. A gente herda as maravilhas celestes em nós, mas ele precisa estar vivo e não morto. Se matar, perde, deixa Deus vivo. E quanto mais vivo, mais herança. Se somos filhos, também herdeiros. Diga comigo, tem sempre um ser. Só quem está vivo, pelo amor de Deus, me ajuda? Diga comigo, tem sempre um ser. Se realmente sofremos com Ele. Deus não dá a sua herança para quem não sofre com Ele. Sabia que Deus sofre? Sofre? Você acha que Deus não sofre? Você acha que o sofrimento de Deus foi 3 horas na cruz? Até porque antes estava tudo legal, depois ficou tudo certo, né? Deus sofre. Cristo sofre. Se realmente sofremos com Jesus, sofrer com Jesus. Quando a gente sofre, a gente tende a se achar a vítima do mundo, o umbigo no mundo. Por que que eu sofro tanto? E a gente se esquece que Cristo sofre em nós. Que Cristo é perseguido quando a gente é perseguido, que Ele é caluniado quando a gente é caluniado, que Ele é humilhado quando a gente é humilhado, que Ele é xingado quando a gente é xingado, e no irmão vale a mesma regra também.
Se sofremos com Ele, sofrer com Cristo, os mistérios da vida de Cristo, o Cristo que sofreu, o Cristo que se deu na evangelização, na oblação da própria vida, se sofremos com Ele, como é que a gente perde a herança de Deus? Quando é minha hora de sofrer com Ele e eu não quero sofrer com Ele. Sofre comigo. Quando a gente é chamado a servir a Deus, a amar alguém, dispor de si, e isso nos dói. Dói porque eu estou com sono, dói porque eu ando cansado, dói porque não entendem, vira um inferno na minha vida, dói porque eu tinha um sonho, tanto que eu lutei por isso e agora vou ter que deixar tudo. Dói, sofre, é humano, a gente sofre. Mas quando eu sofro essas coisas, eu sofro sozinho? Eu sofro com Ele, Ele sofre comigo e esse sofrimento é dele, é o sofrimento de Cristo em nós. Quando a gente pensa, por exemplo, assim, São Francisco de Assis, né? O Padre Pio, mas vamos de São Francisco de Assis. Quando São Francisco de Assis recebe os estigmas de Cristo, ele está em oração, ele tem tipo um êxtase, quando ele volta, as mãos dele estão furadas, vazadas, os pés, o lado dele. O que aconteceu com São Francisco de Assis? Chique demais, sábado à noite, luz de velas, tomando um chá com Dom João, ele explicando essas coisas. Ele falou, São Francisco sentiu, aconteceu nele, todo amor e toda a dor que havia em Jesus crucificado, lá naquele Calvário. Todo o amor, Jesus na cruz, ele está tomado de amor pelo homem, pelo ser humano, mas também ao mesmo tempo tomado de dor pelo ser humano e no próprio corpo. Então todo aquele amor e toda aquela dor aconteceu em São Francisco de Assis, aconteceu no Padre Pio. Mas aí vamos lá então, qual é o sentido de você pegar algo do passado que não existe mais e enfiar numa pessoa hoje? Nenhum. Significa que lá no ano 1200 e pouco, naquela noite em que São Francisco foi marcado daquele jeito, Deus ainda sentia todo o amor e toda a dor. Ele dividiu com Francisco. 1900 e bolinhas, Padre Pio agora, 1930 e pouco, né? Acho que é o ano que ele recebe os estigmas, 1938. Todo o amor e toda a dor de Cristo no Calvário explode de dentro para fora. Padre Pio amava o ser humano e sofria o ser humano como o próprio Cristo. Por isso ficou visível nele que ele é um crucificado como Cristo. Pergunto, qual é o sentido de ir buscar 2000 anos atrás uma chaga que não dói mais e colocar num homem hoje? Nenhum. Portanto, Deus hoje sofre também. E à medida em que a gente se dá a Deus, a gente começa a sofrer também, e o sofrimento de Deus. Começa a acontecer em nós algo desse todo amor e toda a dor de Cristo pelo ser humano. E aí aumenta em nós a nossa capacidade de compaixão e serviço, compaixão e suor. E isso vai nos identificando com Jesus. E isso nos faz herdeiros de Cristo. Por isso Paulo está dizendo, se somos herdeiros, se realmente sofremos com Ele. Por isso o cristão nesse mundo, sem ser triste, sem ser para que eu vivo, com a alegria do Espírito, o cristão nesse mundo ele sofre as dores de Cristo em si, em favor do mundo. Por isso o sofrimento faz parte da nossa vida. Por isso nenhum de nós vai passar aqui e ficar santo sem sofrer, porque Deus está castigando. Não, porque Deus está purificando o nosso amor e nos mostrando quem Ele é, quem é Deus. Deus é um Deus que ama sofrendo, sofre de tanto amar. Deus não nos ama de modo indiferente, Deus não nos ama fazendo brincadeirinha com a gente. Eu vou mandar a chuva. Eu amo tanto eles, mandar um friozinho. Estava um calor, né, gente? Sangue de Jesus vai dando uma coisa ruim na gente, não vai? Dando umas piniqueiras. Então Deus, Ele ama tanta gente, Ele manda um friozinho. Igual a gente manda um bolinho de fubá para o padre, né?
Manda um áudiozinho para aquele amigo, faz tempo que não vê. Esses mimozinhos que fazem parte, estamos abertos. O endereço é o mesmo. Mas Deus ama sofrendo, Deus ama dando de si. E Deus sofre até hoje. De tanto que ama, sofre. De tanto que não é amado, sofre. De tanto que é ofendido, sofre. Deus é sofrimento, que não ficou em 3 horas de cruz. Até hoje é assim. E quando Ele encontra pessoas disponíveis a Ele, tomadas desse Espírito, Ele vai se atualizando na pessoa. Vai se atualizando na pessoa. Fala para quem está ao seu lado, calma que eu acho que estigma você não vai ter não. Pé, mão furado, peito furado. Agora fala para essa pessoa, agora um sofrimentinho, prepara, filho. Prepara, é bom, para unir a Jesus, é para conhecer Jesus. Meu irmão, o que adianta viver e não conhecer Jesus, não se unir a Ele? Nossa, quanto desespero nesse mundo. Eu sinto isso, eu sinto aquilo, um povo cheio de complicação na cabeça, rico que só vendo, bonito, saudável, umas mulheres, botou peito, costurou. Diz que tem um negócio, né, que o médico vai cortando a pessoa que dá até uma descascada na costela. Esses dias uma aí estava me procurando, que descascou aqui, fez cintura, aí botou um negócio na boca. Pensa uma boca bonita, uma bocona bonita. Tudo idiota. Tudo atrapalhado, acredita em duende, reencarnação. Todo mundo, ninguém gosta de mim, todo mundo tem ciúme de mim, ninguém tem de mim, o que adianta, não sei o quê. Outro mandou um áudio. Da vergonha que sente de si, porque do alto da torre Eiffel, não é aquela ali de Moarama, não. Não é aquele simulacro, não, é lá na França, filho. Nesse dólar que está. A pessoa olhar, ela diz, não sei. Eu faço nesse mundo. Aí dali a pouco, é alto aquilo. Não quero dar ideia para ninguém, não. Bosta, bem que acho que aqui ninguém vai para lá, né? Se eu pulasse daqui, sabe, meu irmão? Mas por quê? Porque passa a vida sem conhecer a Cristo. Porque passa a vida sem estar unido a Ele. E porque toda vez que Ele quis se unir a ela e ela a Ele, através de um sofrimento, de uma renúncia, de uma entrega, mas precisa, mas Deus perdoa, Deus vai entender. Ah, meu filho, então viver é isso aí mesmo. Vai, prepara para voar do alto da torre. Se unir a Cristo, se sofremos com Ele, é para sermos sofredores eternamente? Não, diz Paulo, é para sermos também glorificados com Ele. E onde é que começa essa glória? Já na terra. Você vai sendo glorificado já aqui, honrado já aqui, saciado já aqui e glorificado um dia eternamente no céu. São Frei Galvão sofreu com Cristo nessa terra e começou a ser identificado com Ele aqui. A história dele é linda, a história de Frei Galvão, vale a pena ser conhecido. Um homem que teve seus sofrimentos interiores, suas contrariedades na vida, sofreu com Cristo e foi glorificado já aqui, porque já aqui ele viveu Cristo nele, então ele está pago. Mas não só, glorificado no céu. E aí uma pílula do santo faz aquilo que tratamento tão caro não faz. Ele está sendo glorificado, recompensado. É como que Deus mostrando aqui, o Frei Galvão aqui, ó. Tinha gente que achava que ele era besta, é besta, aqui o que ele faz? Deus nos glorifica, Deus nos honra, porque Deus nos ama. E aí se expressa em nós aquilo que a gente vai entender no Evangelho, no gesto que Jesus fez para aquela senhorinha coitada, toda encurvada. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Vamos repetir? Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. Mais uma vez, proclama isso. Nosso Deus é um Deus que salva, é um Deus libertador. E aí é uma imagem de Deus, muito cara ao povo judeu, que está nesse salmo. Dos órfãos é pai, das viúvas protetor. Deus é pai dos órfãos, marido das viúvas. Porque sobretudo naquele tempo, até hoje é difícil ser viúva, até hoje é difícil ser órfão. É uma dor de alma que não importa o quanto você tem no banco. Mas naquele tempo, que a mulher significava quase nada, ficar sem o marido e não ter um pai em casa era uma tragédia, inclusive social, financeira, era um negócio assim que desabrigava o ser humano, né? Deus é
pai do órfão, esposo da viúva. Deus é para os mais sofridos. Mas aí o Salmo diz uma coisa: é assim o nosso Deus, pai do órfão, esposo da viúva. Onde? Em sua santa habitação. Qual é a santa habitação de Deus? Nossa alma, mas também, sobretudo para quem escreveu o Salmo e para nós até hoje. Qual é a santa habitação de Deus junto com a nossa alma? A igreja. Então onde é que Deus adota o órfão e se casa com a viúva? Na igreja, no templo, no lugar onde ele habita. Por isso, meus irmãos, tanta gente pastando aí, precisando de um pai, mas ele não está no sofá enquanto você fica esparramado no sofá, tentando ver uma missa no celular assim. Quanta viuvez que não está enquanto a gente escuta uma missa e vai picando a cebolinha e a batatinha da maionese para o almoço para esses filhos que vai acordar agora comer igual uns boi, nem agradecer, e aí eu não posso ir na minha missa. Não é ali que ele é pai do órfão, nem esposo da viúva, é em sua santa habitação. De novo, o que é a santa habitação? Duas coisas: a minha alma, ele precisa habitar em mim, eu não posso estar em pecado. Mas a segunda coisa, a igreja, o templo, onde a gente se reúne junto, canta junto, reza junto, entende a palavra e comunga a Cristo, e nada disso tem na sua casa. Em sua santa habitação. E aí nós vamos lá no Evangelho, Jesus entrou numa santa habitação, sinagoga, dia de sábado, o povo de Deus, o povo fiel à lei de Moisés, os filhos de Abraão. Jesus também era bom judeu. Sábado para eles era dia de ir na sinagoga. Sinagoga era uma capelinha. Vamos pensar, a igreja matriz é o templo de Jerusalém, e São Judas é uma sinagoga, para a gente entender. Na sinagoga não tem o sacrifício, mas tinha os louvores e tinha uma leitura de algum texto do Antigo Testamento e alguém explica. Então se celebrava a Deus ali, com músicas, com salmos, com ritualidades deles e a palavra. É uma santa habitação. E Jesus entra ali naquela santa habitação. Quem é que está lá? Uma mulher que há 18 anos, por causa de um espírito que a tornava doente. Presta atenção aqui. A Bíblia não diz que era um espírito maligno. A Bíblia não diz que era um demônio. Sugere, mas encurta dizendo assim: uma mulher há 18 anos, estava com um espírito. Um espírito que a tornava doente. Qual doença? Encurvada. Metade ela era. Incapaz de olhar para cima, incapaz de se endireitar. Você já parou para pensar que na criação de Deus, qual é o único animal que vive em pé? O ser humano. Nenhum animal vive assim igual a gente, Todo animal usa as 4 patas que tem. É ou não é verdade? Até o macaco que diz que é parente da gente aí, mas ele não vive assim. Ele usa os 4. Portanto, essa postura do ter que ter 4 apoios, é o animal que vive assim. O humano não vive assim. O humano, ele anda em pé. Ela é curvada. E ela sozinha, ela já tentou, ela não consegue sozinha. Ela é incapaz de se endireitar. Sozinha ela é incapaz de ser gente de novo e olhar para cima. Só o ser humano olha para cima, os bichos não olham para cima. Olha quando sente o cheiro e quer pegar talvez. O bicho vive 4 apoios olhando para baixo. É quase essa mulher, coitada. E de onde é que veio isso nela? Um espírito, meus irmãos, um espírito que nos encurva. Um espírito de mágoa, de ódio, de ressentimento, de ganância, de dinheiro, de inferioridade, de melancolia, de tristeza. Um espírito de droga, de sexo, de maluquice, de safadeza, que nos encurva para a gente viver igual bicho. E aí a gente reconhece uma coisa: está ruim, não está gostoso, mas eu sozinho não resolvo mais isso. Fiquei escravo dele. Luto, tento e bum, caio de novo. Um espírito que a gente carrega desde a infância, feridas que a gente não fecha,
feridas que a gente vai lá coçar quando está fechando e que nos encurva. E a gente sabe que o ser humano, quando não está na postura da unção do Espírito Santo, ele é assim, né? Eu tenho um pavor disso, gente do céu. Olha, às vezes eu pego os coroinha pelo rumo. Chego neles, meto a mão aqui atrás, endireita essa coluna, estufa esse peito. Elegância, pelo amor de Deus. Às vezes eu ligo para o pai, meu filho, 2 pés no chão, criatura. Estufa esse peito. Esse dia um veio falar para mim que o sonho dele era cantar, começou a cantar numa das equipes. Então eu falei, mas também você canta assim? Deixa a luz do céu. Mas nem que fosse um fósforo não vai entrar. Vai cantar, meu amor. 2 pés no chão, estufa o peito, erga aqui, ó, coloca o microfone, ajeita, vai, é seu, vê como é que você quer. Se endireita, trem. Só vai pedir emprego. Como é que vai dar um emprego para você? A gente não escuta o que você fala. Bota os 2 pés no chão, estufa o peito, pega na mão da pessoa, mas não pega assim. Pega com a mão, aperta a mão da pessoa. Oi, tudo bem? O senhor está precisando de alguém para trabalhar? Olha no olho dele, endireita. O espírito que nos encurva, que nos impede de ser a gente. Mas a constatação, sozinha, você não sai disso aí não. Não é sozinho, mas quem é que está ali? O pai do órfão, o esposo da viúva, Jesus Cristo está ali. E 18 anos depois, porque eu me permito acreditar que essa mulher foi ali, não foi por acidente não, eu acho que há 18 anos ela ia. Agora você imaginou por 18 anos uma mulher ir numa sinagoga e cada vez mais encurvada, e você sabe que nos milagres que Jesus fez dentro da sinagoga, o doente nunca está perto dele? Você já reparou isso nos evangélicos? Ele tem sempre que chamar o doente, porque era assim. Se algum de nós aqui tivesse uma doença física visível, não podia estar aqui, tinha que ficar em pé lá na porta. Que humilhação, meu Deus! Mas se havia uma chance para ela, estava onde? Na sinagoga, e por 18 anos ela passava óleo de peroba na cara e ia. Só que naquela sinagoga não havia nada, só havia um povo chato, que está aqui simbolizado e significado no chefe da sinagoga, que enquanto o povo simples louva, celebra, fica feliz, ela foi curada, dona fulana foi curada, dona fulana não toma maus remédios, o fulano, filho do Beltrano, aquele demôniozinho, tá indo, diz que vai casar na igreja. Ao invés de se alegrar, no chefe da sinagoga está expresso todo esse povo que vive na igreja e não tem o corpo encurvado, mas tem um coração de pedra. E o que ele vai dizer diante do milagre de Jesus? Tem 6 dias para ser curado, para que vir no sábado? O sábado para ele, para essa miséria desse homem, era mais importante que aquela mulher. Gente, como é feio quando algumas coisas da religião ficam mais importantes que a cura que Deus quer fazer. Até acho que podia ter essas coisas, mas tinha que ser mais rápido. A gente tem que ir em casa fazer almoço, ou seja, o meu feijão na mesa, meio-dia, vale mais que o tumor no estômago da minha irmã que saiu. Pode até sair, né, seu padre, mas faz isso com 50 minutos. It's impossible, baby. Não dá. Eu entendo, eu que sei. Mas o ser humano vai ficando assim dentro da sinagoga, dá para acreditar? Mas ela ia. Meu irmão, dentro da igreja tem gente de todo tipo. Até gente que vai queimar no inferno, de tão ruim que é. Mas ele é pai do órfão, ele é esposo da viúva em sua santa habitação. E na santa habitação tem um monte de capeta, mas é na santa habitação que ele age, a gente não pode abrir mão disso. E ela foi. 18 anos. Deus sabe o dia, Deus sabe a hora, enfim, Deus é Deus. Naquele dia, estava para ela aquilo que ela buscou 18 anos. E aí vamos lá de novo, você já conhece a cantilena. Se nesse dia ela não vai e diz assim, Deus vai me entender se eu não for, eu pergunto, Deus entendia ou não entendia? Claro que entendia, 18 anos, véia, andando encurvada, meu Deus do céu, não tem Dorflex, Sedilax, que tira esses entraves dos músculos dela. Deus ia entender se ela falasse, não vou não. Ia entender ou não ia entender, minha gente? Ia, mas claro que ia. Ia perdoar ou não ia perdoar? Mas claro que ia perdoar. Coitada da véia. Só não ia
Porque tem coisa que não está dentro do perdão. Está dentro da perseverança, da fé, da expectativa. E lá foi a véia encurvada. Que o povo tudo olhava e falava, mas ela tem uma cara de ruim mesmo, né, padre? A gente só de bater o olho vê que ela é meia... Ela foi. E foi curada porque foi. Não porque Deus entendia a dor dela. Porque ela foi. Evangelho de ontem, minha gente. Bartimeu, vai. Tua fé te curou. Tua fé te curou. É o que está dentro da gente, posto em movimento. Para Deus. Tua fé te curou. Minha fé não te cura. É tua fé que te cura. Jesus falou isso para o homem ontem. Bartimeu, tua fé te cura. Não é eu não, você. Tua fé te cura. E aí então a mulher fica, né? Olha que lindo. Mulher, estás livre da tua doença. E Jesus toca nela, né? Jesus tocou nela. Há no mínimo 18 anos ninguém tocava nela. Porque ela era doente, ela era desgraçada. E todo mundo que tocasse nela não podia ir no templo mais rezar. Há 18 anos essa mulher não recebia um abraço, um aperto de mão, um toque. 18 anos sem toque. Qual é o maior órgão do nosso corpo? A pele. Há 18 anos não tinha pele com pele nem para dar paz de Cristo. Que dor. Jesus tocou lá na corcunda dela, falou, filha, mulher, né? Mulher, ó. Ninguém chamava ela de mulher. Porque nessa situação ela não podia ter esposo. E se tivesse, ele tinha largado pelas leis dele. Há 18 anos ela tinha deixado de ser mulher de um homem, caso tivesse um homem, por causa da doença que teve. Mulher. O toque. Deus resgata a dignidade da gente, né? Para a gente não viver igual o bicho. Mulher, tocou, você está livre. A coitadinha imediatamente se endireitou e começou a louvar a Deus, dar glória a Deus. O povo todo ficou maravilhado e o chefe da sinagoga ficou furioso. E aí Jesus vai nele, né? Seu hipócrita. Cada um de vocês aqui, ó, não solta no sábado, já que o problema é o sábado, não solta do curral o boi ou o jumento para dar de beber. Você tem dó do boi e do jumento. É sábado, mas ele está com sede. Coitada da jumenta, olha o sol que está fazendo. Ah, é sábado, mas vamos ali tomar um golinho d'água também, no fim do mundo, né? Acho que Deus está cuidando de tanta coisa, vai prestar atenção se a jumenta andou. Ah, gente, vai lá, toma uma aguinha, não é isso? Muito bem. Vocês se compadecem, zelam, cuidam, se dão, se arriscam, porque vai que a jumenta te dá um coice. Né? Você quer ajudar o burro? Quem anda que o pessoal do sítio aí? Você já não quis ajudar um burro? Um boi tomou um coice? É? Para fazer o bem para um bicho. Essa filha do Abraão aqui, ó, ela é filha de Abraão. Olha que lindo isso. Mulher doente não deixa de ser filha de Abraão. Ela é filha de Deus. Que Satanás amarrou durante 18 anos nesse espírito, seja lá do que foi esse espírito. Ela não pode ser libertada hoje, só o teu jumento pode. Ela não pode ser curada hoje, só o teu burro. A mula pode, ela não. Que coisa é essa? Gente, que triste esse chefe da sinagoga. Você já imaginou, filha, você ser casada com um homem desse? Que gosta mais de bicho do que de gente? Que gosta mais de dinheiro do que de gente, que gosta mais de terra do que de gente, que gosta mais de futebol do que de gente, que gosta mais de coisas do que de pessoas. E para piorar, essa praga é religiosa. Ele sabe citar a Bíblia para justificar o seu coração ruim, preconceituoso, mau e sovina. Meu Deus do céu. Que doideira, hein? Esse homem aqui, coitada da mulher dele, você é doido. Esta resposta envergonhou os inimigos de Jesus. Fala comigo, santa vergonha. Gente, a gente tem que parar de se doer e começar a dar glória a Deus quando a gente passa vergonha. A vergonha é um santo remédio. A vergonha é um dom de Deus. Você não tem vergonha. Padre, eu não sei como é que consegue. Eu no lugar dela teria vergonha. Pois é, não tem. Eles ficaram envergonhados. A palavra de Deus, às vezes, Jesus, para nos resgatar, faz a gente sentir vergonha.
fala, minha Nossa Senhora, que vergonha que eu... Ai, meu pai, porque quando eu morri antes, se eu souber... Que bom, a vergonha salva. A humilhação salva. A humilhação salva. Tempos atrás, uma moça falou para mim, pai, não é sua missa, vim aqui me reconciliar com o senhor. Não sei nem o nome da criatura. Você vai falando as coisas, a cidade é pequena, é tudo para mim, a gente se sente humilhada. Falei, que bom, agora você vê o que você faz com isso aí. Você quer continuar vindo à igreja e sendo humilhada? Não vou mudar, não, você vê o que você faz. Quem sabe você pega essa humilhação e fala, como é que eu faço para não humilhar mais? Essa resposta envergonhou. Esse chefe da sinagoga quis entrar num buraco. Agora ele decide se ele vai odiar Jesus, se ele vai entrar no buraco, se ele nunca mais vem na sinagoga, porque a gente não vamos na igreja para ouvir essas coisas, ou se ele pega essa vergonha e deixa essa vergonha curar o homem ruim que ele era até aquele momento e falar, meu Deus, é uma irmã minha, eu nunca senti dó dela, mas eu sinto dó da vaca, do chihuahua, do poodle, do cachorro. Meu Deus, que vergonha. Acho que eu preciso mudar. Eu não sei o que esse homem fez com a vergonha dele, mas toda vergonha pode nos levar para o lado errado, pode nos levar para o lado bom. Vamos terminar repetindo. Santa vergonha, fala. Vamos ficar em pé.